Bem-vindos, sou o Padre Christopher, uma alegria estar aqui com vocês para mais um dia do Seminário dos Sete Dons, nosso seminário sobre os dons do Espírito Santo aqui na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós estamos assim nos preparando para Pentecostes. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí para a nossa live, para a nossa transmissão. Você que vai chegando, já pega aí o seu celular, o seu computador, abre aí a nossa transmissão e coloca compartilhar, aperta em compartilhar. Eu vou fazer isso exatamente agora aqui no meu também, pra gente assim rezar junto, tá bom? E assim a gente também levar outras pessoas a rezarem com a gente. Já vou compartilhar aqui no meu. Bem-vindos, vocês estão chegando também, enviem pelo WhatsApp, pelo Facebook de vocês. Daqui a pouco vou responder as perguntas que o pessoal enviou semana passada também. Tá aqui já. Pronto, compartilhei. Então deixa eu ver quem tá chegando aqui, os comentários de vocês. Gilmara, boa noite Marcos, ele colocou, olha nós outra vez, isso aí. Deus abençoe Rúbia, um abraço. Boa noite Sandra, boa noite Cristiane Souza, Leme. Vão mandando os comentários de vocês aí. Minha tia Fátima, Deus abençoe, beijo tia. Maria Eunice, também está online, Ivani, Deise, boa noite. Sandra, Fátima, opa, o pessoal vem chegando, hein? Helena, pessoal aqui das pastorais da paróquia, pessoal de longe também, Iraci. Então vamos chegando, trazemos um pouquinho só porque eu demorei demais na homilia, tá bom? Então a gente acabou trazendo um pouquinho aqui o começo da nossa transmissão. Boa noite, Estela. Lourdes. Então enquanto o pessoal vai chegando, vamos... Boa noite, Eli, Deus abençoe. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantando, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Com bastante alegria. Boa noite, Reinaldo, Carla. Opa, o pessoal vai chegando rápido, hein? Estavam esperando a gente entrar, né? Então, só lembrando, não esquece de compartilhar, tá? Então, compartilha aí no seu Facebook, como eu já fiz no meu. E também manda no WhatsApp. Aliás, eu vou fazer isso agora também. Então, para você mandar no WhatsApp, você aperta em compartilhar e depois copiar link. E aí você vai lá, abre suas conversas do WhatsApp e envia para o pessoal acompanhar com a gente. Então eu estou mandando aqui nos grupos da paróquia, alguns, o pessoal encaminha aí também. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu olhar de novo aí o pessoal que está online. O pessoal já foi chegando, compartilhando. Isso, o pessoal está chegando. Então, continuem compartilhando aí com a gente, para os amigos de vocês. Enquanto o pessoal vai compartilhando, vai chegando aqui para a nossa transmissão, para a nossa live, eu vou responder aqui as perguntas da semana passada. É o que eu tenho feito todas as semanas, né? Vocês mandam as perguntas de vocês, as questões de vocês, sobre um dos dons. E então, na semana seguinte, a gente responde essas perguntas. Hoje a gente vai conversar sobre o 5º dom do Espírito Santo. Em ordem ascendente, assim, em grau de perfeição, este é o 5º dom, que é o dom da ciência. Semana passada a gente conversou sobre o dom do conselho. Quem estava semana passada, se lembra, né? A Beth chegou aí, Deus abençoe, que o Espírito Santo conduza. Amém. Diana, e o pessoal foi mandando aí os comentários de vocês. Então, semana passada teve bastante perguntas sobre o dom do conselho, viu? Bastante mesmo. Então vocês hoje vão perguntando também sobre o dom da ciência. Vou tentar responder rapidamente, porque como são muitas perguntas, então se eu demorar muito nas respostas, vai acabar que a gente vai se estender muito e não vai restar tempo para o nosso dom de hoje, que é o dom da ciência. Mas, então vamos lá, vamos começar pelas perguntas da Tati. Então a Tati perguntou assim, Tatiana Pepe: podemos dizer que quando dizemos que temos uma intuição, por assim dizer, seria o dom do conselho? Intuição existe no catolicismo? Bom, então vamos lá. Essa pergunta, intuição existe no catolicismo? Ela talvez revele uma concepção de intuição como uma coisa mística, né? Como uma coisa espiritual. Mas, na verdade, não é assim. Intuição não é nem coisa de catolicismo, nem coisa de espiritismo, nem coisa de nada, de religião nenhuma. É coisa de psicologia. Né? Não diz respeito à religião, não diz respeito à espiritualidade. É um modo de apreender as coisas, um modo de conhecimento, enfim. Né? Então, aí a gente teria que ter uma outra conversa sobre o que é intuição. Né? O conhecimento intuitivo, ele é aquele conhecimento que é diferente do dedutivo, que vem de premissas, coisas que se conhecem previamente, né? Então se chega àquela conclusão. O conhecimento intuitivo, ele é um conhecimento que vem como que por um insight, se diria assim, né? Dizendo em palavras simples. Geralmente porque já se viveu algo parecido, por experiências anteriores parecidas com aquela, então se chega a uma conclusão aparentemente sem nenhuma explicação lógica, ou seja, nada te demonstrou diretamente aquilo, entende? Mas não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com misticismo, nada disso. Então teria que ir para a área da psicologia. O dom do conselho é outra coisa, porque não é algo que vem da gente, não é algo que vem da minha psicologia, da minha mente. É o Espírito Santo que sopra em mim.
é um conselho vindo de outra pessoa que não eu, que é Deus. Então, é outra coisa, apesar de ele agir como que por intuição, mas não é uma intuição humana. Então, são coisas diferentes. Mas ele age como que por uma intuição, porque também não vem de uma conclusão lógica, aquilo que se deve fazer, dito pelo dom do conselho. Depois, mais uma pergunta dela. Tem uma amiga que sempre diz que o primeiro pensamento é sempre Deus quem manda, quando temos que tomar uma decisão ou atitude. Essa frase é certa? Pode ser, para alguém, mas não é assim. O primeiro pensamento é sempre Deus que manda. Por exemplo, se você sente raiva de alguma coisa, é alguma situação que desperta o seu instinto irascível, o seu primeiro pensamento vai ser de mandar a pessoa para a lua, né? Enfim, vai ser de xingar a pessoa, muitas vezes. E certamente não vem de Deus, não é o dom do conselho agindo. Depois, outra pergunta do Marco Antônio. Padre, antes de voltar ao Pai, Jesus deixou-se presente na Eucaristia. E ao elevar-se, mandou o Espírito Santo aos seus filhos. São coisas diferentes. Se puder, gostaria que comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Bom, de fato, são coisas diferentes. A presença de Jesus na Eucaristia, ela é a sua presença física e espiritual também. É Jesus inteiro em corpo, sangue, alma e divindade. Ele está verdadeiramente presente nas espécies consagradas sob o véu do sacramento e vem a nós quando nós comungamos. Mas a presença de Deus em nossa alma, que nós recebemos em nosso batismo, que os apóstolos receberam em Pentecostes, que nós recebemos no nosso batismo, ele é uma presença constante do Espírito de Deus em nossas almas. Quando se fala que o Espírito Santo mora em nós, na verdade é um modo de dizer que Deus mora em nós, e aí é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério que se chama inabitação da Santíssima Trindade na alma em graça. Então, de fato, são coisas distintas. Aqui daria um longo tempo de conversando sobre isso. Posso dizer, a Juliana Bauman, que a confirmação é auxílio do Espírito Santo. Aí é confirmação sobre algo que se está discernindo, certamente. Por exemplo, e aí eu vou emendar com outra pergunta dela, né? Então, vou dizer a outra antes. Como saber que é a voz de Deus e não a minha voz? Que o impulso vem do Espírito Santo e não da minha mente. Posso dizer que a confirmação é auxílio do Espírito Santo? Por exemplo, penso em algo e de repente outra pessoa fala aquilo que eu estava pensando sem eu ter tocado no assunto previamente? Bom, esse é também um assunto que mereceria uma live só sobre isso. Que é um assunto que vocês podem pesquisar, que se chama discernimento dos espíritos. Os nossos pensamentos, e aqui pensamento em sentido amplo, né? Os movimentos da nossa alma, os nossos sentimentos mais profundos, eles podem vir de 3 fontes. Podem vir de Deus, podem vir de nós mesmos, ou podem vir do demônio, ou do mundo ainda. Algo sugerido a nós pelo mundo, pelo espírito do mundo. Mas Santo Inácio de Loyola dividia isso em 2, entre bom espírito, ou seja, aquelas inspirações que nos vêm de Deus, vêm do bom espírito, e o mau espírito, aquilo que vem da nossa carne, do mundo ou do demônio. Então, existem critérios para discernir isso, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Esses critérios são os critérios, as regras do discernimento dos espíritos. A regra principal é a seguinte: eu devo desejar e escolher somente aquilo que mais me conduz ao fim para o qual eu fui criado. Então, um pensamento, um sentimento, ele sempre, para eu saber se ele vem de Deus ou não, ele sempre vai me levar para Deus. E vai me levar para Deus mais do que outras coisas me levariam. Então eu posso ter que escolher entre 2 coisas que podem me levar para Deus. Mas o que vem de Deus é aquilo que mais me leva para Ele. Entre outras coisas, por exemplo, algo que está no Evangelho de hoje, que é a paz. Aquilo que vem de Deus traz paz interior, paz à alma. E aquilo que não vem de Deus
nos tira a paz, nos perturba interiormente. Então, em palavras muito simples, é isso. Não vou dizer detalhadamente sobre isso por causa do nosso tempo, tá? Depois, Padre, se nós sempre pedirmos um dom, somos capazes de recebermos, ou as pessoas são escolhidas para receber um determinado dom? Alguém perguntou. Então, aqui, a gente tem que lembrar de quais dons a gente está falando. A gente está falando dos 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo, todo batizado tem. Ele pode perder os dons do Espírito Santo se ele está em pecado mortal. Mas se ele está em graça, se ele se confessou, se ele não está em pecado grave, ele tem os 7 dons do Espírito Santo. Então não é algo que vem a nós assim em determinado momento da vida, não. Aí é diferente de outros dons, carismas, etc. Mas aqui a gente está falando de dons que são graças habituais, ou seja, estão constantemente em nossa alma. E quando nós pedimos, significa que nós pedimos para que aumente a ação desses dons dentro de nós. Depois, a Lourdes pergunta ainda, Padre, o dom do conselho está de mãos dadas ao dom do temor de Deus? Sim, os 7 dons do Espírito Santo estão de mãos dadas. Ainda que, como sei se tenho o dom do conselho? Então, é aquilo que eu disse, né? Se está em graça, se tem o dom do conselho, tá? Então, essas foram as perguntas da semana passada. Agora nós vamos passar aqui ao nosso dom dessa semana. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, aqui da nossa live de agora, antes da gente começar a falar do dom da ciência. Não sei o que vocês imaginam que seja o dom da ciência. Alguém poderia imaginar assim, né? O dom que Deus dá aos cientistas, né? Eu já vi gente falando assim, né? O que é o dom? É o dom que os médicos têm, né? Mas não é isso, é outra coisa, tá bom? Isso, o pessoal está agradecendo ali. A Rúbia perguntou, posso me negar a receber um dom? Né? Então, é a mesma coisa, Rúbia. Aqui a gente está falando dos 7 dons do Espírito Santo, que não são dons em sentido geral, simplesmente. Mas que a gente está falando especificamente dos 7 dons do Espírito Santo que todo batizado recebe no seu batismo. Mas sim, se pode se fechar aos dons do Espírito Santo, e o que faz a gente se fechar aos dons do Espírito Santo é o pecado, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre agora o dom da ciência. Os próximos dons do Espírito Santo, eles são muito próximos, muito, muito próximos. E aqui eu já vou dar o spoiler de quais vão ser os próximos dons. Hoje o 5º dom é a ciência, semana que vem é o dom do entendimento, e o 7º dia é o dom da sabedoria. E a gente pensando assim, né? Qual é a diferença, afinal? Estamos online? Voltamos, né? O pessoal está online? Tá. Então... 26, 37, isso, entrou já. Voltaram? O pessoal está voltando? Então voltamos, estamos online de volta. Opa, o meu está travado aqui. Tá online? Tá. Voltou um monte de gente. Tem mais gente. Voltou. Aí, o pessoal colocou aí, voltou. Amém. Graças a Deus. Então, pessoal, quem puder conseguir anotar, anota aí. Quem digita rápido, anota e coloca nos comentários. A Tati mandou aqui, voltou. Obrigado. O dom da ciência é um hábito sobrenatural infundido por Deus com a graça santificante, pelo qual a inteligência do homem, sob a ação iluminadora do Espírito Santo, julga retamente as coisas criadas, em ordem ao fim último sobrenatural. Então, de novo, o dom da ciência é um hábito sobrenatural infundido por Deus com a graça santificante, pelo qual a inteligência do homem, sob a ação iluminadora do Espírito Santo, julga retamente as coisas criadas em ordem ao fim último sobrenatural. Pegaram? Pegaram, né? Então, vamos
dissecar isso aqui para a gente entender o que é o dom da ciência, afinal. Então, em primeiro lugar, é um hábito sobrenatural infundido por Deus, sob a ação iluminadora do Espírito Santo. Isso significa que não se trata das ciências humanas. Não é a ciência do biólogo, do físico, nem é a ciência da filosofia, nem mesmo a ciência teológica. Porque não se trata de simplesmente um auxílio de Deus para a nossa inteligência, para a gente conseguir, com o nosso esforço, entender bem as coisas. Não é isso. Não é que Deus dá uma força para a gente conseguir estudar bastante e entender as coisas. O dom da ciência não é isso. É muito importante que a gente estude, etc. Mas não é isso o dom da ciência. Ele é, de certo modo, um conhecimento sobrenatural. Olha só, aos poucos, eu vou falando aos poucos aqui, e você vai perceber que aos poucos vai iluminando aí o que é o dom da ciência. Eu sei que por enquanto ainda está difuso, mas aos poucos vai montando quebra-cabeças para você entender. Então, em primeiro lugar, ele é um conhecimento sobrenatural. E o conhecimento sobrenatural a respeito do quê? Você lembra da oração do Espírito Santo que a gente fez no começo? Que a gente diz assim: ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. O que significa isso? Talvez você tenha rezado muitas vezes já essa oração e sem entender muito o que significa isso. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas. O que é apreciar retamente todas as coisas? Isso é o que o dom da ciência faz em nós. Quando você pede isso para Deus, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, você está pedindo, em outras palavras, a ação do dom da ciência na tua alma. Porque o dom da ciência faz com que a gente aprecie retamente as coisas desse mundo, tendo em vista as coisas eternas. O que é apreciar? É conhecer, apreender, para daí desfrutar retamente. Veja, está escrito ali: julga retamente as coisas criadas em ordem ao fim último sobrenatural. Então, continuando, né? Então, em primeiro lugar, é um hábito sobrenatural, infundido por Deus, com a graça santificante, pelo qual a inteligência do homem, sob a ação iluminadora do Espírito Santo, então significa que ele age na inteligência. Vocês lembram do dom da piedade? Quem participou do dia do dom da piedade, era um dom que agia no afeto. O dom da ciência, ele não age no afeto, ele age na inteligência. Então ele é, em primeiro lugar, especulativo. Ou seja, ele faz a gente compreender mesmo as coisas. E em segundo lugar, ele é prático. Então aí dá para a gente já dar uma diferença entre o dom da ciência, o dom do entendimento e o dom da sabedoria. Eu estou batendo aqui, acho que está pegando o microfone aqui para vocês. Isso, o pessoal colocou ali, é um conhecimento sobrenatural. O pessoal está fazendo as anotações aqui nos comentários, isso aí. Então, olha só, que legal isso. Pelo dom da ciência, a gente julga. O que é julgar? Isso é uma coisa importante, porque está lá: julga retamente as coisas criadas. E vamos entender bem aí, porque hoje em dia os termos, às vezes, são entendidos com sentido errado. Julgar não é condenar, não. Julgar é emitir um juízo. Simplesmente isso. Um juízo, por exemplo, essa toalha é branca. Isso é um juízo. Esta batina é preta. Este violão está afinado. Isso são juízos, entende? Isso são juízos muito primários, mas pode-se fazer juízos mais profundos. Então, por exemplo, o homicídio voluntário é pecado. Isso é um juízo.
O aborto voluntário é um pecado grave, é um juízo, entende? Então não se trata de simplesmente uma condenação, julgar como um juiz, não. Você julga o tempo todo as coisas. Quando você fala, por exemplo, se a comida está com sal ou não, quando você está cozinhando, você experimenta, você emite um juízo ali. Então, julga as coisas criadas. O que são as coisas criadas? Tudo que não é Deus é coisa criada. Isso aqui é coisa criada. A natureza é coisa criada. Eu sou uma coisa criada. A minha alma é uma coisa criada. Os anjos são coisas criadas. Nossa Senhora é uma coisa criada. Até o corpo de Cristo é uma coisa criada. A humanidade de Cristo é criada. Tudo, as pedras, coisas criadas. O nosso corpo é coisa criada. Tudo aquilo que não é Deus é criatura. Então, o dom da ciência, ele nos faz julgar retamente sobre as coisas criadas e, sobretudo, as coisas criadas temporais deste mundo aqui. O dom do entendimento, ele já nos faz ter um profundo conhecimento das coisas reveladas, das coisas espirituais. Agora a gente volta naquela pergunta da Tatiana. Só que esse conhecimento não é um conhecimento ainda de juízos. E a gente depois vai entender quando a gente for para o dom da ciência e o dom da sabedoria. Ele é um conhecimento intuitivo. Você tem uma intuição pelo dom do entendimento, uma intuição a respeito das coisas reveladas. Mas ainda não é um conhecimento profundo, de tal modo que você possa julgar a respeito das coisas reveladas, ou seja, as coisas eternas, as coisas espirituais. Aí vem o dom do entendimento. Então, pelo dom do entendimento se julga a respeito das coisas divinas, não das coisas criadas. Então, olha como que vai crescendo o negócio. Entende bem? Então, o conhecimento pelo qual se emite um juízo completo, ele é superior a um conhecimento só intuitivo. Ou seja, no conhecimento intuitivo eu tenho como que uma noção daquilo. Então, com o dom da ciência, eu consigo ter este conhecimento de juízos sobre as coisas criadas em ordem ao fim último, em ordem às coisas espirituais, eternas. Isso aqui na ciência. Aí cresce um pouco, vem um dom superior, que é o dom do entendimento. Aí ele já não é sobre as coisas criadas, é sobre as coisas espirituais. Só que é um conhecimento ainda intuitivo. E depois vem o dom da sabedoria, que é um juízo sobre as coisas divinas. Entende? Você vai crescendo nisso. Bom, para a gente entender melhor ainda como que o dom da ciência... Não sei se... Vão dizendo aí para mim se está elucidando, tá bom? Aí, vão dizendo aí nos comentários. A Maria José ali colocou, boa noite, é só agora conseguir visualizar. Então, a Estela ali colocou, apreciar é conhecer para desfrutar. A Juliana colocou, não entendi esse julgar em juízo. Como funciona isso? É ver o que é bom e ruim? Isso é um modo de juízo, é um juízo de valor, Juliana. Emitir um juízo significa conhecer aquilo analiticamente mesmo. Conseguir dar as características daquela coisa. Conseguir dizer, sim, o valor daquela coisa. Uma intuição é um conhecimento menos completo. É quando como você sabe de uma coisa, mas não consegue descrevê-la. Entende? E um conhecimento... Então a gente vai entender melhor a partir de agora. A Estela falou ali, se apreciar é conhecer para desfrutar. É mais ou menos isso. É que a partir de uma apreciação reta, a gente consegue desfrutar retamente. Apreciar é ver. A gente poderia dizer assim, apreciar retamente as coisas é ver as coisas de fato como elas são.
E agora a gente vai entender melhor qual que é a importância deste dom. Então, a gente vai entender agora por que esse dom é conhecer as coisas retamente, tendo em ordem o fim último sobrenatural, ou seja, o céu, as coisas espirituais. Não basta a gente conhecer as verdades de fé. Então, não basta, por exemplo, olha só, não basta a gente saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se a gente não conseguir aplicar isso na nossa vida concreta. Não basta a gente saber que Cristo se encarnou e se fez homem. Não basta eu saber que Ele trabalhou na carpintaria com São José. Não basta eu saber que Nossa Senhora foi imaculada. Tudo isso são coisas espirituais, são conhecimentos espirituais, percebe? Mas se eu não consigo aplicar isso à minha vida concreta, à minha vida nesse mundo aqui, o que adianta eu saber desse monte de coisa? Então, o dom da ciência, ele vai fazer a gente casar uma coisa com a outra. Ele vai fazer a gente casar a nossa fé com a nossa vida prática aqui nesse mundo. De que modo? E aí, agora com os exemplos, a gente vai entender tudo isso que estava muito abstrato até aqui. Então, você tem o teu trabalho, por exemplo. Então, você trabalha, sei lá, numa empresa de confecção de roupa. O dom da ciência faz você enxergar aquele trabalho, aquelas máquinas, aquele seu trabalho manual. Deixa eu tirar do vibra aqui meu celular. Peraí. Aquele seu trabalho manual de um modo espiritual. Faz enxergar ali qual é o valor daquilo para o reino, para o céu. Entende? Então, é um conhecimento espiritual a respeito das coisas não espirituais. Isso é o dom da ciência, em palavras simples. Assim eu consigo aproveitar nas coisas criadas, nas coisas mais simples desse mundo, aquilo que pode me fazer me aproximar de Deus. E ao mesmo tempo eu consigo ver nas coisas aqui nesse mundo aquilo que pode me afastar de Deus. Então, falando do trabalho, por exemplo, pelo dom da ciência eu consigo ver no meu trabalho as oportunidades que eu tenho para me santificar, no meu trabalho simples aqui nesse mundo. Porque eu consigo conhecer isso que é uma coisa temporal, tendo em vista o meu fim último sobrenatural. Entende? Veja, olha isso aqui. Não basta apreender a verdade revelada. A verdade revelada são essas verdades de fé. É preciso que se nos dê também um instinto sobrenatural para descobrir e julgar retamente as relações dessas verdades reveladas com o mundo natural e sensível que nos rodeia. Sem este instinto sobrenatural, a fé estaria em perigo, porque nós seríamos atraídos e seduzidos pelo encanto das coisas criadas e ignoraríamos o modo de relacioná-las com o mundo sobrenatural. Sem o dom da ciência, sabe o que se pode fazer? Com o trabalho, por exemplo? Absolutizá-lo. Enxergar o trabalho, o dinheiro, como se tivesse valor em si mesmo. Porque não se conhece de fato aquilo que ele é, para o que ele foi feito. Que ele foi feito para me dignificar, para que por fim eu alcance a dignidade eterna no céu. E isso com todas as coisas nesse mundo. Com a família, por exemplo. A família também é uma coisa criada. O dom da ciência me faz enxergar a minha família, conhecer a minha família, apreciar no sentido de ver, tendo em vista o céu. Percebe que não é um conhecimento natural.
Entende? Eu consigo emitir este juízo espiritual a respeito de coisas temporais. Isso por um instinto do Espírito Santo na minha alma. Acho que agora está ficando cada vez mais claro, não é? Percebe? Então, dando mais um exemplo. Coisas, os prazeres deste mundo. Então, por exemplo, o prazer do comer. Se eu não deixo o dom da ciência agir na minha alma, então eu vejo o prazer do comer, eu posso me atrair por aquilo e não perceber que aquilo é uma coisa que aponta para o prazer eterno do céu, para o banquete eterno. É um sinal, uma placa. E aí eu fico olhando para a placa e não olho para onde ela aponta. Porque eu não estou conhecendo aquilo de fato como aquilo é. Aquilo é um sinal. Eu fico iludido com aquilo. Porque não sou movido pelo dom da ciência. Ciência é o quê? É o saber. Saber aquilo que as coisas são. Saber o verdadeiro valor das coisas. A partir de Deus. Tendo em vista Deus. Tendo em vista a vida eterna. Agora, se no meu comer eu sou movido pelo dom da ciência, então eu vejo aquilo como um sinal de comunhão com os meus irmãos, um sinal de comunhão da família, um estar à mesa com os outros. Percebo o valor espiritual daquilo. Por que isso é possível? Porque Cristo se encarnou, Cristo se fez homem. Isso é maravilhoso na nossa fé. Perdi a espuminha do microfone aqui. Me esbarrando aqui. Isso é maravilhoso na nossa fé. E uma vez que Cristo se fez homem, tudo que a gente vive pode ter um valor espiritual. Porque Ele assumiu. Cristo comeu. Cristo se divertiu com seus amigos. Então tudo isso passou a ter um valor eterno, mas que eu só consigo enxergar com o dom da ciência. Sem o dom da ciência podem ocorrer dois extremos. Ou eu acabo enxergando coisas que poderiam ter um valor, que poderiam ter um valor espiritual, como se fossem ruins, como se fosse pecado, e demonizo as coisas temporais, porque acho que eu tenho que me voltar somente para as coisas espirituais, mas a fé cristã não é assim, porque Cristo se fez homem. Ou eu me atraio pelas coisas materiais, temporais, prazeres, por eles mesmos. Agora deu para entender o que é o apreciar retamente todas as coisas? Todas as coisas. Desde eu assistir TV, assistir uma série, até o vir à igreja. Tudo deve ser visto e vivido, enxergado, conhecido, tendo em vista o céu. E aí dá para perceber como é importante esse dom, né? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui para ver se agora, com os exemplos, foi ficando mais claro. Como eu disse para vocês, a coisa iria elucidando aos poucos ali, né? Isso, conhecimento espiritual para as coisas não espirituais. Isso, ver com olhos divinos, a Juliana colocou ali, deu. É isso aí. Praticar nossos conhecimentos espirituais no dia a dia. É praticamente isso, né? Então, agora vai ficar mais claro ainda. Vai ficando cada vez mais claro. Então, os efeitos do dom da ciência na nossa alma. Como já foi um bom tempinho de live e a gente quer rezar ainda, e eu tenho tentado não passar muito de 1 hora,
E a gente já está com 41 minutos, então eu vou tentar correr um pouquinho agora, tá bom? Então, em primeiro lugar, nos ensina a julgar retamente sobre as coisas criadas em ordem a Deus. Então, em que medida eu posso viver, desfrutar das coisas criadas de modo que aquilo me leve para Deus e não para longe dele? O dom da ciência me dá essa percepção. E não a partir, veja, já que é um dom do Espírito Santo, não é uma virtude, não é a partir de uma análise. Olha só, não é porque eu vou analisar aquilo, será que eu posso fazer isso? Como será que eu tenho que lidar com... Isso pode ser feito também, e é muito bom que seja feito, aliás. Como que eu tenho que lidar com a televisão? Como que eu tenho que lidar com as minhas amizades? Como que eu tenho que lidar com o WhatsApp? Então se faz uma análise, um exame de consciência, etc. O dom da ciência não é assim. É como que uma intuição divina, um instinto divino que me faz julgar retamente a respeito das coisas. É isto. Então, eu tenho a percepção. Então, isto aqui pode me levar para longe de Deus. Então eu escolho me afastar daquilo. Entende? Se percebe quando algo que foi criado por Deus, sim, mas está desviado do seu fim. Então se tornou mal. Se tornou mal. Então se percebe aquilo. Então se afasta daquilo. O dom da ciência nos dá isso. Então nos ensina a julgar retamente sobre as coisas criadas em ordem a Deus. Depois, nos guia certeiramente a respeito do que temos que crer ou não. Isso é uma coisa maravilhosa também. Ele nos dá uma segurança na fé. Quantas propostas de espiritualidade se tem por aí nos dias de hoje, misturadas com o cristianismo, misturadas com a fé cristã, com a fé católica. O dom da ciência nos faz perceber, nos faz ter um instinto da fé. Perceber, não, isso aqui não é a nossa fé. Tem alguma coisa errada com isso aqui. É o senso da fé. Isso aqui, mesmo que às vezes nem se entenda direito, mas não, aqui tem alguma coisa estranha. Isso não é a fé católica, não é a verdadeira fé em Deus. Depois, nos faz, olha só, como é abrangente. Aqui, como eu disse, vai ficando cada vez mais claro. Como eu disse, diz respeito a todas as coisas criadas. Então, nos faz ver com profundidade e certeza o estado de nossa alma. Nos faz apreciar retamente, inclusive, a nossa própria alma. Como é que está a minha alma? O Espírito Santo me dá o dom da ciência, então lança essa luz sobre a minha alma. Essa imagem me veio agora, eu não tinha tido essa imagem para explicar o dom da ciência, mas é uma imagem muito boa. Olha só, imagina, vou pegar meu celular aqui. Tá vendo isso aqui, uma lanterna? Dá para ver a lanterna aí na filmagem? Imagina que o dom da ciência é uma lanterna divina sobre as coisas deste mundo. A lanterna ilumina, nos faz ver. Uma lanterna do Espírito Santo, que nos faz ver a partir dos olhos de Deus, a partir de olhos eternos, não só com um olhar meramente humano. Então imagina, como eu estava ali, essa lanterna lançada sobre a nossa própria alma. Então eu consigo ver o que é que tem na minha alma que está me afastando de Deus. Quais são os sentimentos, os afetos da minha alma que estão desordenados. Quais afetos eu tenho que ordenar para Deus de novo. Ver os meus pecados.
Os pecados veniais, inclusive, que muitas vezes se ignoram e se pensa que não tem problema nenhum com eles. Então, o dom da ciência me faz enxergar tudo isso na minha alma. E também as inspirações do Espírito Santo. Ver na minha alma aquilo que Deus está soprando nela. Entende? Depois, nos inspira o modo mais acertado de conduzir-nos com o próximo em ordem à vida eterna. Então, esta lanterna espiritual, divina, é lançada também sobre o meu irmão. Então, isso, sobretudo, quando se tem alguma responsabilidade de pastoreio. Uma pastoral, por exemplo. Você que faz parte da pastoral do batismo, por exemplo, que tem aí... eu vi que tem gente aí da pastoral do batismo. Então, você está ali com aquelas pessoas e você consegue, de algum modo, pela ação do Espírito Santo, enxergar quase que dentro da alma delas. E perceber como é que se vai guiá-las para Deus. Num diretor espiritual, por exemplo, isso pode acontecer. Durante uma pregação, quando se vê a assembleia e olha nos olhos da pessoa e percebe que é aquilo que, daquele modo, com aquele modo de falar, aquela verdade que precisa ser mostrada para aquelas pessoas. Entende? Então, nos inspira o modo mais acertado de conduzir-nos com o próximo em ordem à vida eterna. Depois, muito importante, nos desprende das coisas terrenas. O dom da ciência nos dá o desapego das coisas desse mundo. Desapego. Porque eu enxergo aquilo como aquilo é. Eu percebo que, diante do céu, as coisas desse mundo não são nada. Mesmo que sejam boas. Não estou falando nem das coisas ruins só. Mesmo as coisas boas, diante da alegria do céu, o que são? Nada. E com o dom da ciência eu consigo perceber isso. Eu não fico iludido com a beleza das coisas desse mundo, porque existe uma beleza muito maior que me atrai. Então, ele nos desprende do dinheiro, até das pessoas. E aqui eu não estou falando de um desprendimento das pessoas que nos faz abandonar as pessoas, não. Mas pode existir um apego que é nocivo. Dentro de uma família, por exemplo. Um pai e uma mãe excessivamente apegados aos filhos acabam educando os filhos de modo nocivo para eles. Mesma coisa com marido e mulher. Então, o dom da ciência nos desprende das coisas desse mundo, porque nos faz ter os olhos voltados para o céu, em meio às coisas criadas. Tem uma oração, aqueles oremos que se faz no começo da missa, acabei de lembrar também, que diz assim, eu não lembro se é o oremos do começo da missa ou se é a oração depois da comunhão. Vou pesquisar aqui no Google rapidinho. Que diz assim, a gente pede para o Senhor que, caminhando entre as coisas que passam, abracemos as que não passam. Olha só, eu vou ler a oração inteira aqui para vocês, no Google certamente tem. Caminhando entre as coisas que passam. É a oração depois da comunhão mesmo. Oração depois da comunhão, no primeiro domingo do Advento. Olha só. Que linda essa oração. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu. E, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. É isso. Depois ainda... Mais dois, eu já falei 5 efeitos deste dom na nossa alma, né? Então, primeiro, nos ensina a julgar retamente sobre as coisas criadas em ordem a Deus.
nos guia certeiramente a respeito do que temos que crer ou não, nos faz ver com profundidade e certeza o estado de nossa alma, nos inspira ao modo mais acertado de conduzir-nos com o próximo em ordem à vida eterna, nos desprende das coisas da terra. Sexto, tem mais 2 ainda, são 7. Então, nos ensina a usar santamente das criaturas, exatamente porque nos desprende delas. Então, eu consigo usar de tudo santamente, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Tudo. Desde os bens materiais às pessoas. E por fim, um efeito muito importante na nossa alma também, nos enche de contrição e arrependimento por nossos erros passados. Porque a gente percebe quantas vezes a gente se iludiu com as coisas desse mundo. Percebe quantas vezes a gente enxergou as coisas desse mundo como elas não são de verdade. Porque não tinha aquela lanterna iluminando. A gente estava cego, a gente estava com a visão turva. Então a gente ficou enganado. Por fim não, tem mais algumas coisas ainda, mas... Eu queria que você respondesse uma pergunta da Ana Júlia hoje, mais perguntas nessa semana. As perguntas são semana que vem que a gente responde, viu, pessoal? Eu sei que vocês estão ansiosos. A Ana Paula perguntou: Padre, responde a pergunta da Juliana, por favor. Ixi, eu não estou conseguindo achar a pergunta da Juliana aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar. Vamos ver, vou pensar no seu caso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá abrindo aqui. Sobre os anjos da guarda? É essa a pergunta? Deve ser, né? Tem um monte de pergunta aqui. Semana que vem a gente responde tudo, pessoal. Segurem aí, tá bom? Então, existe um vício oposto a este dom que a gente geralmente não pensa como um vício. Porque geralmente a gente não pensa como algo que seja possível, que seja culpa nossa. E é muito legal a gente pensar sobre esse vício. Eu não vou falar longamente sobre isso. Se vocês perguntarem mais sobre ele, porque já passou das 9, né? Por isso que eu estou dizendo que eu vou falar rapidinho. Mas o principal vício oposto a esse dom, sabe qual vício é? O vício da ignorância. Mas aí poderia se dizer assim, não, mas quem é ignorante sobre algo não pode ser culpado daquilo. Não é verdade? Então, por exemplo, se você não sabia que... Uma coisa muito simples, né? Sei lá. Ontem era meu aniversário. Não era meu aniversário, mas... supondo que fosse. Então você não tem culpa nenhuma de não ter me dado parabéns. Entende? Mas existe uma ignorância culpável. Isso não é só a Igreja Católica que diz. Qualquer civilização no mundo diz. Por exemplo, quando se você transgride uma lei, você é pego transgredindo uma lei, você é preso. Você acha que se você falar assim, eu não sabia que isso era crime, você vai ser absolvido? Não. Isso não funciona. Porque todo cidadão de uma sociedade tem obrigação de conhecer as leis dela. Isso não funciona. Eu estou dizendo isso nos tribunais humanos aí. Isso não é defesa aceitável. Nenhum advogado no mundo vai dizer isso. Então, a respeito das coisas de Deus também. Percebe o seguinte: o dom da ciência, ele me faz enxergar as coisas deste mundo a partir das coisas reveladas. Agora, se eu sou completamente ignorante a respeito das coisas de Deus,
se eu não busco conhecer as coisas de Deus? Então, como é que eu vou conhecer, apreciar, ver as coisas desse mundo a partir das coisas de Deus? A partir das coisas eternas, a partir das verdades eternas? Se eu não tenho nenhuma noção das verdades eternas, se eu não estou nem aí para elas, entende? Se eu não busco isso. Então, a ignorância, ela pode ser um vício. Eu simplesmente me acomodo, não sei, nem quero saber, entende? Então, é algo que o dom da ciência nos faz combater. E por fim, agora sim por fim, nós temos os meios de fomentar esse dom na nossa alma. E aí a gente, a partir disso aqui, vai rezar. Então, 4 meios da gente fomentar este dom em nossa alma. Primeiro, considerar a vaidade das coisas da terra. Vaidade, a palavra vaidade, quando se fala vaidade, se pensa em alguém se enfeitando, né? Mas, em princípio, não é isso. O sentido primeiro da palavra vaidade é a propriedade daquilo que é vão, aquilo que é efêmero. Considerar isso em oração, meditar sobre isso. Como tudo que eu tenho vai passar. Tudo, até a minha vida nesse mundo vai passar. Só Deus não passa, Deus não muda. Depois, acostumar-se a relacionar com Deus todas as coisas criadas, no dia a dia. Isso nos faz estar em constante oração. Você está passando por uma situação, lidando com alguma coisa, e você relaciona aquilo com Deus. Santa Teresa de Jesus, ela falava de encontrar Jesus entre as panelas. Ela dizia assim para as monjas: Jesus está lá no meio das panelas. Isso significa relacionar tudo o que a gente vive, tudo o que a gente faz, todas as coisas criadas, desde o meu celular até a minha mãe. Tudo isso é coisa criada. Minha mãe é uma coisa criada. Relacionando tudo isso com Deus. Depois, opor-se energicamente ao espírito do mundo. Em que sentido? Para este mundo, só existe aquilo que está aqui. E nós temos que opor-nos a isso. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não. Nós temos que nos opor a isso. E por fim, ver a mão da providência no governo do mundo, em todos os acontecimentos, prósperos ou adversos em nossa vida. Ou seja, em tudo que nos acontece, nas coisas que nos agradam ou não, ver sempre a mão de Deus. Isso significa relacionar não somente as coisas, mas as situações, sempre a Deus, sempre à eternidade. E assim nós damos espaço para o dom da ciência agir em nossa alma. Então convido você a nós rezarmos. Já está acesa a quinta vela ali. Semana que vem a gente tem que trocar as velas. Não, essa aqui sumiu. O dom da fortaleza foi forte mesmo, a chama da fortaleza. Até consumiu a vela inteira. Então, eu convido você agora a nós rezarmos juntos a respeito disso. Convido você a tirar as suas distrações, voltar o seu coração para Deus, a sua alma para o céu, o seu pensamento para Deus. Vamos rezar aquela oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Meditemos agora na efemeridade deste mundo, na vaidade das coisas deste mundo, até mesmo das coisas boas, até mesmo da nossa família, por exemplo. Deixa que o Espírito Santo faça você perceber isso agora. Como tudo nesse mundo vai passar. E tudo só tem sentido se estiver ordenado para Deus. Aquilo que não está ordenado para Deus está em desordem. E aquilo que está em desordem perde o seu sentido. Um famoso poema de Santa Teresa de Jesus diz assim: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. A quem Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Obrigado, Senhor, pela Tua providência santíssima, que sustenta a nossa vida com a Tua mão. Dá-nos a Tua luz, Senhor. Ilumina-nos com a Tua luz. Faz-nos enxergar tudo, todas as coisas, a partir de Ti e para Ti. Senhor, tira de nossos corações todo desapego, todo apego, toda prisão às coisas deste mundo, todo afeto desordenado para com as coisas, as pessoas. Faz-nos enxergar as coisas como elas de fato são, como de fato foram criadas por Ti, Senhor. Dá-nos o dom da ciência. Tu és absoluto. Todo o resto é relativo, Senhor. Só Tu és por si mesmo. Todas as outras coisas são em Ti. Senhor, se Tu tiras a Tua mão, qualquer coisa perde a sua existência. Faz-nos enxergar isso sempre. Nós adoramos a Tua grandeza, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. A nós descer, divina luz. A nós descer, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei
O amor de Jesus em nossas almas acender. O amor de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse dia, 5º dia do Seminário dos 7 Dons. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês aqui, antes de... Opa, bastante comentário. Amém, amém. Nada tem sentido sem Deus, isso mesmo, glória a Deus. Então, tem bastante comentário de vocês e bastante pergunta também, né? Algumas perguntas eu respondi já hoje, fui bonzinho essa semana. E só esclarecendo aqui, alguém colocou, né? Ciência, conhecimento das coisas criadas, visão natural sem emitir um juízo. Na verdade não é uma visão natural, é uma visão sobrenatural, né? Então é uma visão sobrenatural sobre as coisas naturais, ou seja, sobre as coisas deste mundo. Mas aí semana que vem a gente responde as perguntas, espero que tenham crescido no conhecimento das coisas de Deus e sobretudo que esse seminário nos dê esse desejo de nunca nos afastarmos de Deus para nunca ficarmos sem o auxílio dos 7 dons do Espírito Santo em nossa alma. Como foi dito lá no primeiro dia, os 7 dons do Espírito Santo, em certo sentido, eles são necessários para até mesmo a nossa salvação. Então, que tenhamos essa consciência da necessidade que nós temos dos dons do Espírito Santo sobre nós. Então, vamos invocar a bênção do Senhor sobre nós e até a terça-feira que vem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe você e a sua família.